Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo, dia 15 de março. Em função do decreto do governo do Distrito Federal, visando a contenção da dispersão do Covid-19, nossas atividades no culto foram suspensas. Mas com vistas a oferecer à igreja, aos irmãos, algum tipo de alimento espiritual, foi decisão do conselho da nossa igreja que a aula da escola bíblica desse domingo de manhã fosse gravada e postada para todos como forma de alimento espiritual. Sendo assim, eu peço a compreensão de todos, pois não teremos então a aula pública com a participação de outras pessoas. Estamos então dando continuidade ao nosso estudo da carta aos Romanos, nossos estudos na carta aos Romanos, e hoje nós daremos continuação ao conceito de justificação pela fé. No encontro passado, nós vimos as verdades básicas da justificação pela fé, uma vez que a sua fonte tem uma iniciativa divina, sendo uma expressão legítima da graça do Senhor. A sua base é a pessoa de Jesus Cristo crucificado, tendo em vista que a justificação em nossas vidas foi alcançada por Jesus Cristo ter decidido em perdoar os nossos pecados mediante a oferta do sangue de Jesus. O meio pela qual nós recebemos a justificação é a fé, e a justificação foi uma demonstração pública de Deus de que o Senhor tomou a iniciativa em tornar justos os pecadores. Dessa forma, então, a justificação foi uma demonstração de que a justiça do Senhor nos alcançou. O Senhor, com sua graça, com seu amor perdoador, veio ao nosso encontro para nos perdoar e nos tornar justos, apesar dos nossos pecados. Vimos também, no capítulo 3 e 4 de Romanos, que a justificação ela não teve nenhum mérito da nossa parte. E os exemplos que o apóstolo Paulo nos traz nas pessoas de Abraão e de Davi reforçam essa ideia. Uma vez que Abraão foi justificado enquanto ele ainda era um incircunciso, ele ainda não havia sido, digamos assim, não estava debaixo dos princípios da lei mosaica, e tendo como uma das principais características, até mesmo de identidade de povo de Deus, de um povo de Israel, da marca da circuncisão. Nem mesmo ele era circuncidado, e ainda assim ele foi justificado. Deus o tornou justo. E a segunda pessoa que o apóstolo Paulo coloca como exemplo é a pessoa do rei Davi, que apesar de seus pecados, e quão terríveis foram esses pecados, Davi foi perdoado e encontrou graça do Senhor, encontrou o perdão
do Senhor. Então, a justificação pela fé é o reconhecimento do justificado, é o reconhecimento do pecador, que ele não tinha mérito nenhum em ser perdoado. Ele não tinha mérito nenhum em obter a graça redentora do Senhor. Ele não tinha mérito nenhum em ser acolhido por Deus. O justificado pela fé, ele reconhece que Deus foi ao seu encontro. Ele percebe que ele é um felizardo, ele é um bem-aventurado, por ter recebido a justiça do Senhor e ser por ela justificado de seu pecado e a sua culpa sendo perdoada. E a forma como ele responde essa ação de Deus em justificá-lo é ele crendo nessa ausência de mérito de sua parte e respondendo a esse ato amoroso do Senhor com fidelidade, amor, obediência. Uma vez justificados, qual foi o alcance da justificação alcançada, da justificação pela fé? O texto de Romanos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que o ato de fé, ele aponta, né, que esse ato de fé ele não se limita a um rito religioso. A gente não pode, então, dizer que alguém que é justificado pela fé, a expressão dessa justificação é dele apenas ir à igreja, dele entregar o seu dízimo, dele levantar a sua mão quando está adorando ao Senhor. O ato de fé não se limita a um rito religioso. E o próprio exemplo que o apóstolo fala é o exemplo de Abraão, que foi justificado sem qualquer ato religioso ter sido precedido por ele, ou qualquer ato religioso realizado por ele. Abraão nem mesmo, como nós já pontuamos, era circuncidado. Não havia nenhum ato público, nenhum ato evidente. Não houve nenhuma, digamos assim, nenhuma evidência física, pública de justificação. Não houve nenhum culto para ele levantar a mão, por exemplo. Mas o alcance da justificação ocorre quando no coração do justificado ele percebe que ele não merecia aquela graça. Então, a justificação, ela não está associada a nossos comportamentos. Ela está associada à atitude do nosso coração, isso sim. Ela não está associada com práticas ou regras. Ela está associada a uma disposição de coração, no coração do fiel, do coração daquele que recebeu a graça e a misericórdia do Senhor, de que ele nada merecia, que ele é indigno da justiça e da graça do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a justificação ela não estava associada à lei, não está associada a evidências públicas, a práticas. A justificação pela fé ela estava associada a um ato de fé, de que
o pecador foi perdoado sem ele merecer, e ele reconhece isso. Mas a fé em quê? Será que é válido qualquer tipo de fé para ser justificado? No capítulo 4, o apóstolo Paulo, nos versos 24 e 25, diz o seguinte: mas também nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Nesses versículos, o apóstolo nos mostra, nos aponta sobre o que nós devemos crer. Nós devemos crer, nós devemos ter fé de que esse Deus que foi ao nosso encontro, perdoou os nossos pecados sem nós merecermos, é um Deus que vivifica os mortos. É um Deus que traz vida àquele que está morto, que traz vida àquele que está adormecido, aquele que não tem esperança, traz vida àquele que está perdido. Nós devemos crer também pela fé na ressurreição de Jesus, que esse Jesus Cristo que foi crucificado, ele morreu ao terceiro dia, como diz o credo apostólico, e ressuscitou. Esse Jesus Cristo está vivo. Esse Jesus Cristo que morreu na cruz como oferta para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a justificação nos alcançasse, ele está vivo. E devemos crer na sua graça, que esse Jesus que vivifica mortos, que tem poder para trazer vida a quem está perdido, que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Ele tem a intenção de ir ao nosso encontro para que a gente experimente a redenção por ele oferecida por intermédio da sua graça. Esse é o alcance da justificação pela fé. E essa é o caráter da fé que nós devemos ter para experimentarmos esse alcance. Chegamos assim ao capítulo 5 de Romanos. O apóstolo Paulo abre o capítulo trazendo uma verdade sobre os resultados da justificação pela fé. E o primeiro resultado dessa justificação é que ela tem um alcance universal. Ao dizer no primeiro versículo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo, o apóstolo Paulo reforça a ideia de que o resultado da justificação é um resultado universal. Com uma simples palavra, com uma simples ideia, o apóstolo usa o termo nós temos. A ideia de nós temos aqui é uma ideia de universalidade. No início da carta, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele coloca o pronome, não o pronome nós, ele coloca o pronome eu, que ele havia sido alcançado e experimentado aquela graça. No capítulo seguinte, no capítulo 2, ele fala de vocês. E aí, quando diz vocês, ele está falando a respeito de judeus romanos que haviam
sido convertidos ao cristianismo e assim então também experimentaram da justificação pela fé. No capítulo 3 ele traz a ideia do pronome eles, deixando claro que aqueles que não eram judeus, que eram gentios, que eram pagãos, mas que foram também alcançados, também estavam experimentando a graça do Senhor, eles também haviam sido justificados pela fé. E então no capítulo 5, o apóstolo Paulo traz a conclusão: agora nós temos, não existe mais diferença entre judeu e não judeu, entre gentio e não gentio. Todos nós temos acesso, qualquer um tem acesso à justificação pela fé. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela proporcionou isso, essa universalização do acesso a receber a declaração divina, a imputação de ser justificado. Você foi justificado porque Deus falou isso. Cada um de nós, foi justificado porque Deus declarou isso. Houve essa imputação de que, mesmo não sendo merecedores de perdão, fomos alcançados. Além da universalização da justificação pela fé, o apóstolo Paulo coloca que apresenta um segundo resultado dessa justificação. Temos paz com Deus. Esse é um resultado que temos que apontar. Temos paz com Deus. Em outras palavras, fomos novamente reconciliados. E a ideia de reconciliação, ela se encaixa muito bem em algo que o apóstolo já havia colocado nos capítulos anteriores, da ideia de resgate, de remir. Lembra que nós falamos que é como comprar de novo, comprar algo que era seu e trazer de novo? Essa reconciliação que o apóstolo Paulo então apresenta no capítulo 5 é o resultado dessa remissão. O sangue do Cordeiro, como o apóstolo falou no final do capítulo 4, o sangue de Jesus Cristo crucificado, derramado na cruz, pagou o nosso preço de culpa e de condenação e nos reconciliou novamente com Deus. Você foi reconciliado com o Senhor. Não existe nada que possa impedir você de chegar à presença do Senhor. Talvez como nós não estamos na igreja nesse momento, e por conta de todo esse caos que a gente está vivendo nesses dias, talvez você esteja sozinho ouvindo essa mensagem, esse estudo. Saiba que você está reconciliado com o Senhor. Esse Senhor está aí ao seu lado. Apesar do grande peso da sua culpa, do seu pecado, da consequência de condenação que eu e você somos merecedores, o ato do Senhor na cruz do Calvário traz um reequilíbrio na nossa vida espiritual, liberando o acesso para você chegar diante do Senhor. No versículo 2, o apóstolo acrescenta: pelo qual temos entrada a esta graça
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fomos reconciliados pelo Senhor e por isso, uma vez reconciliados, nós temos acesso, nós temos entrada pela fé. Nós podemos agora nos relacionar com Ele. Você pode falar com Deus agora. Ele vai te ouvir. Abra seu coração. Ele está te escutando. Apesar do seu e do meu pecado, e sermos indignos de falar com Ele, Deus, na pessoa de Jesus, nos justificou e nos tornou dignos. Podemos falar com o Pai agora. Podemos nos relacionar. Podemos orar, clamar a Ele. Ele vai nos escutar. Ele vai lhe escutar. Ele não vai olhar para a tua culpa, nem para a sua acusação. Ele vai olhar para o sangue do Cordeiro derramado. Ele vai olhar para o seu coração e vai ver que se há em você uma verdadeira atitude de reconhecimento de que tudo que Ele fez por você você não era merecedor. Você tem acesso a essa graça. E você tem a possibilidade de se relacionar com Ele, com o Senhor. Na convicção, na certeza, como diz no versículo 2, de gloriarmos na esperança da glória de Deus. Na certeza, na convicção de que esse Deus, Ele vai se manifestar em glória. Ele vai se manifestar aqui e agora. O reino de Deus vai chegar até você. Você vai receber o perdão. Não existe nada mais glorioso do que, para nós, do que alguém se sentir perdoado, de se sentir agraciado, de ouvir de Deus: eu não tenho nada contra ti. Não existe nada mais glorioso do que você saber que esse Deus está disposto a se relacionar com você. Veja quão maravilhoso, veja o grau de importância que você tem para o Senhor. Ele não só morreu por você, sem você ser merecedor, Ele pagou o preço da sua condenação, está disposto a se relacionar com você, mesmo você não sendo digno desse relacionamento, e agora te chama para usufruir da presença dEle. Quando nós usufruímos da presença dEle, nós somos transformados. Isaías, no capítulo 6, ele descreve isso. Ao entrar na presença do Senhor, a glória do Senhor encher o templo onde ele estava, ele foi agraciado pelo Senhor. Não era merecedor de nada. Ele percebia que ele estava em pecado. E Deus, com sua graça e misericórdia, manda um serafim que pega com uma tenaz uma brasa do altar e queima o pecado que estava nele, queimando os seus lábios, purificando-o, transformando. E o resultado foi sair da boca daquele homem que santo, dizendo ao Senhor que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que Ele era glorioso, que Ele era maravilhoso. Ele experimentou o perdão de Deus. Uma vez experimentados o perdão de Deus,
O próximo resultado da justificação pela fé que temos que apontar é o fato de sermos fortalecidos pelo Senhor. Afinal de contas, se fomos tornados justos sem merecer pelo Senhor, fomos remidos e comprados pelo seu sangue, fomos por Ele justificados, fomos por Ele perdoados, não há como não dizer que não estamos fortalecidos. Por essa razão é que você, meu irmão, pode afirmar que apesar de todas as lutas que podemos estar passando, estamos fortalecidos, porque o Senhor está ao nosso lado, está ao nosso encontro, Ele está segurando a nossa mão. Nós somos perdoados, somos justificados, o Senhor está aqui conosco, Ele está aí com você. E Ele está te fortalecendo. Ele está te fortalecendo. Ele está suprindo as suas necessidades. Por essa razão, o apóstolo descreve nos versos 3 a 6 o seguinte. Versos 3 a 6 de Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por você ter sido justificado pelo Senhor, por Ele ter lhe tornado justo, sua tribulação, querido, não é consequência do pecado. Sua tribulação é uma consequência de você estar vivendo em um mundo de pecado. E por conta disso, o apóstolo ressalta, nós, apesar de estarmos vivendo nesse mundo de pecado, nesse mundo difícil, atribulado, por você ter Deus ao teu lado, você vai ser envolto pela pessoa do Espírito Santo que vai trazer perseverança à sua alma. E essa perseverança vai resultar em aprovação. A aprovação da parte de Deus. A aprovação da parte do Senhor de que, como se Deus estivesse falando, valeu a pena eu ter justificado Ele. Valeu a pena eu ter pagado o preço por ela. Valeu a pena eu ter ido à cruz do Calvário e mantido a obediência ao Pai até o fim, até a morte e morte de cruz. E por essa razão, o apóstolo acrescenta nos versos 8 a 11 de Romanos 5, de que Deus demonstrou a prova do seu amor para conosco em Cristo Jesus, por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados por Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos aprovados e a aprovação, ela resultou em reconciliação, porque a dívida foi paga. A aprovação resultou em de que Deus se agradou em fazer isso. Porque quando você era pecador, Ele foi ao teu encontro e Ele te redimiu, Ele te ofereceu a justiça dEle para lhe tornar justo. Ao você dar uma resposta
para esse Deus, mantendo de pé esse ato de justificação, mantendo a comunhão, a intimidade, mantendo a postura de reconciliado com o Senhor se agrada e diz: valeu a pena. Valeu a pena morrer por mim e por você. E o apóstolo continua nos versos 9 e 10. E o apóstolo ressalta nos versos 9 e 10. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados, seremos salvos por ele na ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. Nós seremos salvos. Nós seremos salvos. Por isso que a palavra fala que Jesus Cristo é a esperança da glória. Nós seremos salvos. A morte e o pecado, portanto, não nos atingirão. O apóstolo fala nos versos 17 e 18 que a morte e o pecado serão destituídos de seu reinado. A morte e o pecado são as consequências da nossa desobediência. A morte e o pecado são evidências de que éramos culpados. A morte e o pecado são evidências da nossa necessidade de justificação. Porque nós éramos merecedores, era desse fim. Morte e condenação pelo pecado. Para isso, esse era o nosso destino. Mas Jesus Cristo nos reconciliou. Jesus Cristo nos chamou, nos alcançou, nos perdoou, nos agraciou, nos redimiu, nos salvou. Por isso eu convido você agora a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, e onde você está, falar com esse Deus, expressar em palavras sua gratidão por Ele ter destituído o reinado da morte e do pecado de sua vida e trazido você para o seu reino, para a sua presença. Fale com Deus agora. Abra seu coração. Peça perdão pelos pecados que você, por acaso, tenha cometido. E agradeça ao Senhor, porque você será salvo. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro nos estudos da carta de Paulo aos Romanos.